Então, Josué, capítulo 1, do versículo 1 a 9. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus achou por bem criar um povo para ele. Já havia milhões de pessoas sobre a face da terra, haviam as nações, mas ele resolveu ter um povo para ele. E ele então chamou um homem de Ur dos Caldeus, chamado Abrão. E disse para ele: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. E então Abraão pegou toda a sua fazenda, a sua esposa e seus servos, e foi para um lugar onde o Senhor disse para ele que iria levá-lo. E então ele fez uma promessa a Abraão de que através dele haveria uma grande nação, seria um grande povo. E aí, então Abraão foi para aquele lugar onde Deus disse que ele deveria ir, e ali foi criar a sua família, e ali ele teve então o seu filho Isaque. Isaque teve Esaú, e teve um outro filho que foi chamado de Jacó, e esse Jacó veio a receber o nome de Israel, porque ele teve uma luta com Deus, e esse Israel teve filhos, 12 filhos e uma filha. Tem muita gente que não leva em conta que Jacó teve uma filha, né, chamada Diná, mas só conta aí os 12 filhos, então tudo bem. Então, quando ele teve esses 12 filhos, depois começou a haver um problema que quase todo mundo conhece, que é o problema do ciúme dos irmãos de José. José era um filho de Jacó, então houve ali uma ciumeira tremenda. E por causa daquele ciúme, os filhos de Jacó, irmãos de José, venderam José. José foi para o Egito. Lá nós conhecemos a história. Ele interpretou sonhos porque estava lá na cadeia, e então ele foi chamado por Faraó para interpretar um sonho de Faraó, e Faraó então colocou José como terceiro dominador no Egito. Então José veio a ser governador do reino do Egito. Houve uma fome lá na terra, onde estava o seu pai e os seus irmãos. E nós conhecemos a história também, né? Alguns aí não conhecem, por isso vou detalhar não tanto, mas um pouquinho, que eles terminaram indo para o Egito. Então foram 70 pessoas para o Egito para fugir da fome e se apoiar em José, que agora era governador no Egito. 70 pessoas foram para lá. Enquanto José vivia e aquele rei também vivia, tudo estava legal. O povo de Israel, que era Jacó, estava ali vivendo uma vida tranquila, como se fossem egípcios. Mas morrendo José, morrendo o rei que acolheu José, veio um outro rei,
e então o povo de Israel começou a ser hostilizado. E ali eles ficaram por 430 anos naquele lugar, segundo nos fala Êxodo capítulo 12, versículo 40 e 41, diz que eles ficaram ali 430 anos até que saíssem. Então Deus preparou um homem chamado Moisés e orientou Moisés, e o rei não deixava o povo sair, e vieram as pragas, que também nós já ouvimos contar as historinhas das pragas sobre o povo egípcio. E Israel, lá na morte dos primogênitos, resolveu liberar o povo. Saíram dali aproximadamente 2 milhões de pessoas. Tem gente que questiona essa quantidade de gente. Uns para mais e outros para menos. Tem gente que acha um absurdo ter saído 12 milhões de pessoas andando por um deserto. Não, 2 milhões de pessoas andando pelo deserto. Não sei. Para mim é o seguinte, Deus pode qualquer coisa. Ele pode levar 12 milhões pelo deserto. O Brasil tem 200 e tantos milhões de pessoas, né? O mundo tem 7 bilhões e tantos de pessoas. Então, assim, eu acho que Deus pode qualquer negócio. Ele pode pegar o primeiro homem e fazer ele dormir, abrir, tirar uma costela, fazer uma mulher, ele pode. Deus pode qualquer negócio, irmãos. Deus pode qualquer coisa. E eu acredito que saiu 2 milhões ou mais ou menos, isso aí também não me vem muito ao caso. Mas a verdade é que esse pessoal iria andar um trecho de aproximadamente 200 quilômetros sobre o deserto. Bom, andar 200 quilômetros não chega lá a ser tanto problema, né? É mais ou menos daqui a Campos, ou talvez um pouquinho antes, né? Mais ou menos isso, 200 quilômetros. Só que esse povo foi desobediente e ficaram 40 anos no deserto. Então a gente pode observar isso aí, que esses 40 anos, lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 7, fala a respeito disso aí. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa nenhuma. Também ele fala lá em Deuteronômio 8, 4, as roupas de vocês não gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Você já imaginou? As roupas não gastaram, não acabaram e os pés não incharam. A gente anda daqui a Vitória e o pé já fica meio inchadinho, né? E eles ficaram 40 anos lá naquele deserto, andando para lá e para cá e tal. Acontece que Moisés, que havia tirado o povo do Egito, ele não pôde entrar com o povo na terra prometida. A terra que Deus havia prometido a Abraão, né? Que havia prometido a Isaac, que prometeu a Jacó, e que Moisés ia tirar o povo do Egito e levar para lá. Só que lá, a certa altura, faltou água, lá na caminhada deles, e Deus falou com ele para falar com a pedra, e Moisés pegou e bateu na pedra pedindo água. Aí pronto, Moisés também não pode entrar lá na terra prometida. Moisés também só foi até olhar. Ele olhou a terra, mas não pôde entrar. E é aí que Josué entra. Eles ficaram acampados aquém do Jordão para atravessar, mas ali eles acamparam por anos a fio, até que chegasse o momento em que Deus então diria para eles, agora vocês devem atravessar. Foi aí que Deus falou com Josué, meu servo morreu, meu servo Moisés morreu, e agora é com você. É você que vai atravessar esse povo. Para isso você precisa, no versículo 2, assim, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar a vocês. Preparem-se. Para sair lá do Egito, foi uma coisa meio rápida. Não teve muito tempo de preparar. Foi uma coisa meio que, tipo assim, vamos que vamos, porque o rei está nos expulsando aqui. Mas agora eles tiveram tempo.
40 anos para caminhar um lugar de 200 quilômetros e ficaram parados num determinado lugar lá por muitos e muitos anos. Deu tempo de se preparar, mas Deus agora fala com eles de uma forma diferente. Preparem-se para entrar na terra que eu prometi para você. Querido, qualquer coisa que a gente vai fazer nessa vida precisa de preparação. A gente precisa se preparar. Quando a gente vai estar esperando lá um filho, né? Hoje usa-se a expressão estamos grávidos, homem e a mulher, né? Essa expressão ela é nova, eu não conhecia ela há tanto tempo assim. Hoje se usa muito essa expressão. Antigamente, quando alguém falava assim, ô fulano, você teve um filho? Eu não, quem teve foi minha mulher. Havia uma preocupação, um machismo, né, nessa questão, mas hoje isso aí está, pelo que eu estou vendo, está superado, pelo menos pelos mais novos. Então, a gente, quando está aí para ter um filho, a gente começa a se preparar, a gente tem que preparar um berço, a gente tem que preparar a roupinha, tem que preparar as fraldinhas, alguns fazem chá de bebê, outros fazem lá não sei o que e tal, mas o certo é que precisa se preparar, porque o dia que for para o neném nascer, ele vai nascer. Se você estiver preparado, ele vai nascer, e se não tiver, também ele vai nascer. Então a gente precisa se preparar, dia a dia. A gente deve se preparar hoje para dormir, deve estar preparado algo que amanhã você vai fazer, deve deixar já preparado hoje, porque amanhã você vai precisar daquilo, então já deve deixar em determinado lugar as chaves, o dinheiro, se você vai levar um papel a algum lugar, você precisa se preparar. A vida da gente, ela deve subsistir em cima de preparos, de antecedências, não de estar consertando, mas de estar prevendo. A vida da gente precisa estar nesse caminho. E eu fico pensando que a gente está vivendo aí os primeiros dias de 2018. Hoje é que dia mesmo? Hoje é 21, não é isso? Acho que hoje é 21, né? Eu confesso para vocês que eu estou meio perdido. Essa virada assim de dezembro e janeiro eu não fico muito certo, não. Então, eu fico pensando que muita gente tem talvez feito alguns propósitos para esse ano. Talvez fez o ano passado, mas até agora não começou nada dos seus pensamentos, nada dos seus propósitos. Talvez você tenha pensado assim, eu vou voltar para a faculdade, eu vou terminar lá o meu ensino fundamental, ou eu vou terminar o ensino médio. Se você fez um propósito desse no ano passado, de que esse ano você faria isso, faz isso. Faz isso. Prepara o que você tem que preparar, a sua documentação, vai na escola amanhã é segunda-feira, vai lá e faz a sua matrícula. Porque se você não resolver essa questão, você não vai fazer. Muitas pessoas pensaram em fazer 2017 e não fizeram. Muitos dizem que vão fazer no 2018 e provavelmente não vão fazer. Prepara o que você tem que fazer e parte para cima e vá fazer. Prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar a vocês. E então, ele foi fazer o que era necessário. Comprometi a Moisés, todo lugar onde vocês pisarem os pés, eu darei a vocês. O que eles precisariam fazer para que o território deles fosse o maior possível? Atravessar o Jordão e sentar? É isso que eles tinham que fazer? Olha a promessa. Olha a promessa. Preparem-se para atravessar esse Jordão e entrar na terra que eu prometi para vocês. Como prometi a Moisés, todo lugar onde vocês puserem os seus pés, eu darei a vocês. O que eles tinham que fazer? Pode responder. Vocês acham que ele deveria atravessar o Jordão, olhar para aquelas campinas assim e sentar? Vocês acham que é isso que eles deviam fazer? Todo lugar onde eles pisassem, a planta do pé deles, ali seria lugar deles. Aí se eles não pisassem a planta do pé, não seria deles. Às vezes as pessoas
se contentam com muito pouco. Se você só teve condições de fazer o ensino médio, paciência, você só pode fazer o ensino médio. Se você só pôde fazer o fundamental, beleza, você só pôde fazer o fundamental. Mas se você pôde fazer o fundamental e ficou no médio, você não colocou a planta do seu pé no ponto que você poderia chegar. Você não vai alcançar o que estava preparado para você. O seu salário vai ser menor e você vai trabalhar mais. Ou não é assim que funciona? Quem estuda mais, trabalha menos e ganha mais. Quem estuda menos, trabalha mais e ganha menos. É claro que toda regra tem a sua exceção. Mas, de forma geral, é assim que funciona. E agora eu lembrei de uma situação que eu não sei se posso falar isso. Mas eu vou falar assim mesmo, não vou citar nome. Havia uma pessoa que a mãe dizia assim: meu filho, você precisa estudar, porque se você não estudar, você vai ser carroceiro. Nada contra ser carroceiro, irmãos. Toda profissão, olha, tem lá seu valor, né? E quem pôde, a minha família, grande parte da minha família, dos meus tios foram carroceiros. Nós viemos lá de Alvarenga, Minas Gerais. Não tem um lugar assim que o vento faz a curva, porque acabou o lugar? Acabou? Não tem mais como ir? É lá, é longe, é muito longe. Então, os meus tios foram carroceiros. E graças a Deus criaram suas famílias de forma tranquila, legal, e vivem bem. É o que eles puderam fazer. Não tinha outra coisa para fazer. Para você ter uma ideia, eu tenho um tio que ele trouxe a mulher, alguns filhos e um burro dentro do trem. Colocou lá em Conselheiro Pena. O burro veio lá no vagão de cargas, compartimento de animais, e a mulher e os filhos e uma bolsa, aquelas, sei lá, uma sacola qualquer com alguma coisa, lá no vagão de passageiro. Aí chegou ali em Jardim América, ele tirou a mulher, tirou as crianças, a sacola, e foi lá atrás, pegou o burro e veio. Dessa forma mesmo, o camarada já tinha lá numa faixa de 40 e poucos anos. Ele não teve outra alternativa, irmãos. Ele não teve. A alternativa dele foi essa. E ele fez isso. E criou 12 filhos com carroça. Aí eu vou contar mais desse negócio. Aí o que acontece? Um dia, ele resolveu, foi comprando mais carroças, e chegou parece que 5, 6 carroças, sei lá. Um dia ele chegou na cara do burro, esse que ele trouxe no vagão de trem, colocou o dedo nele assim e falou assim: olha, a partir de hoje você está aposentado. Aposentou o burro. Todo dia de manhã, assim como ele tratava dos outros burros, ele foi lá e tratava também daquele. E assim, quando dava água, quando dava tudo, ele reconheceu o valor daquele animal para a vida dele e da criação dos filhos dele. Um coração grato. É uma coisa que precisa acompanhar a gente. Um coração grato. Mas eu falei tudo isso aqui do meu tio para poder justificar a história que eu contei do menino lá. Aí o que acontece? O garoto: amanhã eu não quero estudar não, que não sei o quê, papapá. Um dia ele falou, a mãe dele falou assim: meu filho, o que você quer ser quando crescer? Ele disse: eu quero ser carroceiro, mãe. O tempo foi passando, esse menino se tornou um jovem, e ele chegou à conclusão de que ser carroceiro não era uma tarefa fácil. E aí ele foi estudar. Mas não podia ter feito isso antes. Eu conheço muita gente que vai para a escola e fica brincando. Essa igreja tem um membro que ele começou a fazer direito agora aos quase 50 anos, ou na faixa de 50 anos, que é o nosso irmão Adamastor. Coisa boa a gente fala, né? Adamastor começou a fazer direito e no penúltimo ano de direito ele já tinha passado na OAB. Ele passou na OAB. A gente ia para a praia, olha o que o Adamastor fazia. Enquanto está o papo ali, ele estava batendo papo com a gente. Quando o papo, não tem aquele momento que o papo dá uma esfriada? Ele arrancava um livro de todo tamanho da nossa sacola e começava a ler. Então, queridos, o seu esforço fará grande diferença. A sua preparação fará muita diferença na sua vida. E
Eu conheço pessoas que fizeram direito e nunca passaram na prova do OAB. Trabalham nos escritórios por aí afora, ganhando o salário dele lá de auxiliar, lá no escritório de advocacia, mas nunca passaram. Eu conheço pelo menos uma meia dúzia que nunca passaram. Mas por que não passaram? Porque não se prepararam, porque não avançaram, porque não levaram a sério. Se você não levar a sério, você pode fazer uma faculdade, mas ela não vai valer nada para você. Você precisa levar a sério. Você precisa fazer o trabalho de casa, você precisa estudar. Quantas vezes, quando eu estava estudando, haviam colegas que pediam para colocar o nome no trabalho que a gente havia feito. Que coisa feia, que coisa vergonhosa. O indivíduo vai ganhar a nota, mas quando ele for fazer um concurso lá fora, ele não terá a quem pedir para colocar o nome dele lá na frente. Não vai ter jeito. Então, meus queridos, preparem-se, porque todo lugar onde você puser o seu pé, o Senhor vai te dar. Versículo 4, seu território se estenderá do Líbano ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Ninguém. Querido, ninguém conseguirá resistir a você. Essa promessa foi feita a Josué, mas com certeza ela se estende a mim e a você. Eu sou servo de Deus. Que beleza. Lá na hora de fazer a prova do concurso, eu vou orar com fervorosamente e eu vou falar assim: Senhor, me ajuda a marcar a questão certa. Aí vou esticar o dedo assim e vou dar um risco. Aquela é a questão certa. Duvido que Deus vai fazer isso para você. Aí tem um ateu, um sujeito que não tem nenhum compromisso com Deus, mas é um cara que leva a sério os estudos dele. É um camarada que procura o professor, que procura fazer o trabalho, que é um camarada direito, que se prepara, que quer avançar, e ele vai fazer a mesma prova com você, que você não se preparou. Você está pensando que Deus vai passar você e vai deixar ele para trás? Você está enganado. Você está enganado. Cada um se prepara para aquilo que quer fazer. Cada um deve se preparar. Aqueles que saíram lá do Egito, daqueles que saíram, só 2 entraram na terra prometida. Aqueles 40 anos no deserto foi exatamente para deixar reprovado aqueles que não se preparavam, aqueles que não acreditavam, aqueles que não trilhavam com confiança o caminho do Senhor. Deus um dia falou com Moisés: olha, é o seguinte, tem uma terra aí que vocês vão ultrapassar por lá, então vê aí o que você faz. E Moisés então pegou um líder de cada tribo e mandou para lá. E eles foram espiar a terra. Chegou lá, eles viram que os homens daquele lugar eram muito grandes, eram muito fortes, e eram muito bem preparados. A terra era muito boa, mas o perigo era muito grande, porque as pessoas dali eram muito fortes. E eles voltaram e chegaram para Moisés, lá na hora de dar lá o relatório, e somente Josué e Caleb falou assim: não, nós podemos ir sim, porque o Senhor é conosco e a gente vai vencer, e a gente vai passar, e a gente vai chegar lá na terra, porque o Senhor prometeu para nós. E os outros 10 falaram: não vão não, não vamos não, porque o pessoal lá é muito grande, são muito bem preparados, nós não temos chance nenhuma contra aquela gente, aquelas pessoas, aqueles soldados, aqueles homens. Só esses 2 entraram, juntamente com o restante do povo, lá naquela terra. Por isso eles ficaram no deserto 40 anos, porque não precisava, para atravessar 200 quilômetros, eles não precisavam de 40 anos. Precisava de muito menos do que isso. Às vezes, a gente vê as pessoas ficando para trás, porque elas não acreditam.
Eu conheço uma pessoa que no ano de 2017, ela falou comigo, eu vou voltar a estudar. Eu vou entrar, vou terminar o ensino fundamental, porque ainda não terminei, e eu vou fazer o ensino médio, e eu vou, e ela não foi. 2017 ficou para trás. Aquele já foi. Se for esse ano, que bênção. Tem que acreditar, irmãos. Tem que acreditar. É comum as pessoas ficarem reclamando. Eu estava pensando agora esses dias sobre aquela questão ali da biometria. Se alguém aqui ficou por último, não levanta a mão, por favor, fica quietinho. E eu também não vou falar contra você, não é isso. Mas eu acho um absurdo, desde o mês de junho passado, o negócio estava lá para quem quisesse ir. O dia que eu fui, só tinha eu, minha esposa, e um monte de gente trabalhando, querendo trabalhar, mas não tinha ninguém para ir lá colocar o dedo para resolver aquele problema da biometria. Só eu e minha esposa. Eu cheguei, cadê a senha? Não precisa de senha, não. Pode sentar ali naquela mesa ali, ó. Aí eu fui lá, questão de sei lá, minutinhos ali, resolveu o problema. E assim ficou meses e meses. Aí quando chega no final agora, aquele mundo de gente lá e falando mal do governo. Irmãos, nesse sentido aí eu peço perdão, o governo não tem culpa não. A culpa é de quem deixou por último. Se prepara. E eu vou dizer para você, é possível que pessoas tenham ido na praça de alimentação comer pizza ali. É possível que pessoas tenham ido no cinema ali, mas não foi fazer a biometria. E agora está metendo a lenha no governo. Eu sei que esse governo nosso é muito descarado. Mas olha, esse povo não é fácil também não, hein? Se você fizer a sua parte, ninguém pode tirar de você. Se você fizer o ensino fundamental, você tem o ensino fundamental. Se você fizer o ensino médio, você tem o ensino médio. Se você fizer uma graduação, você tem uma graduação e ninguém pode tirar de você. O conhecimento que você adquirir, ninguém pode tirar. Concurso da Petrobras, parece-me que acabou de sair o edital. Tem vaga, quer entrar na Petrobras? É uma empresa muito boa. Trabalhei lá. Pedi demissão porque eu não aguentava ficar 15 dias na plataforma. Aí um dia eu falei, eu não estou gostando desse negócio aqui. Aí eu cheguei para o chefe e falei assim, eu vou embora, eu estou querendo demissão. Mas você está doido? Me mandaram para o psicólogo, vai lá, conversa com o psicólogo e tal. Eu tive que convencer eles de que realmente eu queria ir. Eu montei uma loja de material de construção, eu estou ganhando a mesma coisa que eu ganho aqui, e eu não sei o que, e eu não quero mais ficar. Porque dá trabalho para entrar, mas também dá trabalho para sair. Quer entrar na Petrobras? Te aconselho. É uma excelente empresa, só que você tem que estar preparado para fazer a prova. Mas, sei lá, uns 90% desse país gostaria de trabalhar na Petrobras. Mas você só trabalha ali se você passar na prova. Você não tem outro jeito de entrar ali. Só tem esse jeito. Tem concurso aberto na Caixa Econômica Federal. Tem concurso aberto, muito concurso aberto. Esse ano vai abrir TRT, TRE, TSE. Tem um monte aberto. Você quer? Vai e faz a prova. Ah, eu não estou preparado. Então prepare-se. Prepare-se. Deixa de ficar falando mal do Temer, da Dilma, do Lula, e vai se preparar, vai estudar, porque ninguém vai poder tirar isso de você. Ninguém, versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você. Se você pegar com Deus e fizer a sua parte, meu querido, não tem como você ser derrotado, não existe jeito para isso. Mas às vezes as pessoas ficam depositando em Deus. Ah, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu... Não, irmãos, Deus sempre quer o melhor para você. Sempre Deus quer o melhor para a gente. Sempre. Ele sempre quer o melhor para a gente. Coisa de uns 12 anos passado, saí da Petrobras tem faixa de 25 anos.
Coisa de 12 anos passado, eu cheguei para uma pessoa que estava fazendo um cursinho de mecânico, de técnico e mecânica, e eu falei com ele assim, olha, se você levar a sério esse curso seu, você, quando terminar, poderá fazer um concurso aí da Petrobras, que estava saindo um concurso, eu sabia que ia sair no ano seguinte, e você terá uma chance de poder passar, rapaz, é uma empresa muito boa, não sei o que e tal. E ele, de uma forma grosseira, virou para mim e falou assim, se é tão bom assim, por que você não faz para entrar na Petrobras? Eu falei, eu fiz, passei e pedi demissão, porque estou melhor, consegui algo melhor do que está lá, segundo o meu ponto de vista. Essa pessoa está no mesmo lugar do dia que eu conversei com ela, fazendo a mesma coisa, e se não mudar nada, continuar fazendo aquilo que está fazendo hoje. Eu não me arrependo de ter saído da empresa, mas eu posso dizer para você que é uma empresa muito, muito, muito boa. Você só entrará se preparar. Qualquer coisa, você quer ser gari? Só se fizer a prova e passar. Para correr atrás de caminhão de lixo. Só se fizer a prova e passar. E tem gente que não passa porque não se prepara. E não quer se preparar. Aí vai ficar para trás, igual aquele pessoal que ficou e não pôde entrar na terra prometida. Fica para trás. Estou falando de forma muito clara, assim, porque na verdade eu sempre falo de forma clara, mas talvez algumas pessoas possam dizer assim, poxa vida, mas, querido, o texto aqui não está falando de ir para o céu, não. É comum a gente pegar esses textos aqui e começar a transferir ele para o céu. Não, o texto não está falando disso. O texto está falando de um pessoal que saiu do Egito, que caminhou no deserto e que agora vai entrar numa terra mesmo aqui, ó, do planeta. Não é a Nova Jerusalém, não. É essa terra mesmo, onde eles iam plantar arroz, plantar tomate, plantar batata, criar filhos. Esse texto aqui está falando disso aí. É por isso que eu estou tratando desse assunto dessa forma. Você não precisa se preocupar com o céu. Tem gente que fica arrepiado quando eu falo isso. Querido, você não vai para o céu porque você tem qualidades suas. Você não vai para o céu porque você se preparou para entrar no céu. Isso aí não temos condições de nos preparar. O Senhor já fez isso por nós. Ele se entregou, morreu naquela cruz, pagou com o seu sangue. A única coisa que a gente precisa fazer é aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. É só isso. Tem gente que pensa que tem que fazer mais alguma coisa. Não tem, irmãos. Ninguém tem que fazer mais nada. Porque se houvesse alguma coisa que você pudesse fazer, Cristo não precisava ter vindo. Se houvesse alguma coisa que você pudesse fazer, não precisava de Cristo. Ele não seria autossuficiente para isso. Ele fez isso porque você e eu não podemos fazer nada. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, faz a sua parte e trilha. No dia da volta do Senhor, ele vai buscar a sua igreja e te leva. Amém? Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu conheço pessoas que falam, não, eu não vou fazer não, eu não tenho condições não, eu não sei o que, eu estudei numa escola pública, eu não sei o que. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho um filho, que quando eu trabalhava na Petrobras, ele falou assim, eu também vou trabalhar lá. Sabe onde é que ele estudava? Ele estudava no escolão aqui no Araçás. Porque, na verdade, quando eu saí de lá, eu tinha uma loja de material de construção e uma loja começou eu tive muita dificuldade com aquele negócio ali. Mas ele tinha esse propósito, eu vou trabalhar na Petrobras. E ele foi para o escolão, quando terminou ali, eu coloquei ele para fazer, aí eu disse para ele o que ele devia fazer. Falei, então você leva a sério a sua escola, e depois você faz uma escola técnica federal, juntamente com o ensino médio, que aí você ganha tempo e um autoconhecimento, porque a escola técnica federal é muito boa. Hoje é IFES, né? Antigamente é a escola técnica federal. Aí abriu uma
um núcleo preparatório para o concurso da escola técnica. Ele só funcionou aquele período, não funcionou antes nem depois. Aí o Luciano, eu coloquei ele lá, até agora pronto, falei nome, né? Aí coloquei ele lá naquele núcleozinho, e quando chegou a prova da escola técnica, ele fez, ele passou. Hoje ele trabalha na Petrobras, fez o concurso da Petrobras, passou, ganha um bom salário, tem uma família linda, um casarão maravilhoso lá em Macaé. Mas o que eu quero dizer é para você, meu querido, que está aqui, se você se preparar, a possibilidade de você alcançar os seus objetivos é grande, mas a primeira coisa que você precisa ter é um objetivo. Qual é o seu objetivo para 2018? Você já pensou nisso? Você tem um objetivo para 2018? Ah, daí eu já tenho uma idade avançada, camarada, não dá tempo para muita coisa não. Deixa eu dizer para vocês, eu estou com 61 anos. Eu consegui fazer uma graduação agora recente, eu nunca pude fazer. Eu tenho 5 filhos. Você sabe lá o que é ter 5 filhos? Então, eu só consegui fazer agora recente uma graduação. Terminei a graduação, emendei numa pós e terminei tudo já. Eu não pretendo trabalhar com nada disso. Mas eu fiz, Deus me deu, ninguém tira de mim. Papai do céu me concedeu. Mas Ele não me dá uma graduação, Ele não dá uma graduação na sua mão. Ele não pega um diploma e coloca na sua mão. Você tem que se esforçar, você tem que ter um objetivo, você tem que querer. Com essa fala que estou falando aqui para vocês, eu tenho pessoas fazendo faculdade e pessoas que já terminaram. Pessoas que falaram para mim assim, Adair, eu não acredito em mim o tanto que você acredita. Já tenho pessoas formadas e que hoje chega para mim, bate nas minhas costas e diz assim, você acreditou mais em mim do que eu, e hoje eu terminei a minha graduação. Isso é maravilhoso, queridos. E tem outros terminando. Tem outros terminando. Tem uma pessoa em particular, não vou falar o nome, mas ela tem um problema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo de saúde. E um dia ela falou para mim assim, eu falei para ela, cheguei, ela estava orando por ela, igual o Messias fez agora. Veio aqui pedir oração, aí a mãe dessa pessoa veio e pediu oração, eu falei assim, o que você pretende fazer a nível de faculdade? Ela me olhou assim, sabe aquela cara assim de tipo assim, eu tô indo embora, eu estou indo. E ela assim, olha, eu gostaria de fazer arquitetura. Não tem aquele jeitinho que a pessoa faz com o pescoço assim, quando ela... Eu gostaria de fazer arquitetura. Eu falei, então você vai fazer arquitetura. Quando foi no ano seguinte, ela terminou optando por administração. Ela terminou o curso de administração dela. E agora vai fazer arquitetura. É possível, irmão. É possível. Você tem um objetivo para esse ano? Ou você não tem? Ainda não tem? Mas dá tempo. Antes de dormir, vê lá qual o objetivo. Eu tenho um objetivo. Eu tenho. Aliás, irmãos, eu tenho um objetivo até os 90 anos. Eu não sei se eu chego lá, mas eu tenho. E eu tenho um monte de objetivos. Dentre eles, se Deus permitir, se Ele achar por bem, eu pretendo comprar um carro e rodar o Brasil. Assim, não tem quando você sai assim, sem rumo, assim? Eu já tenho crachá, aquele crachá que pode estacionar no lugar do idoso, não tem aquilo ali? Um crachá desse tamanho assim, ó. Ele é quase desse tamanho, facilita estacionar. É bom pra caramba aquilo. Então, meus queridos, a gente precisa cortar um bocado desse vídeo logo mais, hein? Não coloque lá assim, não. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Querido,
Por que ele falou assim, somente seja forte e muito corajoso? Porque não tem outra coisa que você pode fazer, não. Não tem outra coisa, não. Sabe? Você somente precisa ter objetivo. Você somente precisa se preparar. Você somente precisa levantar. Você somente precisa andar e partir para o seu objetivo. E você fazendo isso, se Deus achar por bem, tudo bem. Se não achar por bem, já é uma questão dele. Aí já é uma outra história. Como eu não sei o que tem depois da curva, eu sei que Deus sabe o que tem depois da curva, mas eu não sei. Então cabe a mim ir. E lá embaixo eu pretendo fazer a curva, se ele me permitir. Se não permitir, é porque ele tem coisa melhor para a gente. Não tem aquela frase que diz assim: se eu acordar amanhã, Deus estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com ele. É desse jeito. A vida da gente é desse jeito aí. Onde é que eu estou mesmo agora, hein? Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Queridos, se você pegar os 10 mandamentos, não vou nem falar dos outros, não. Pega os 10 mandamentos, dá uma estudada nele. Dá uma estudada lá, e só precisa fazer aquilo ali, não precisa fazer mais nada, não. Se você fizer o que está ali, já está bom demais. Não terás outros deuses diante de mim. Você pode chamar Deus de Yahvé, de Jeová, de El Shaddai, fica à vontade. Não tenha outro além dele. O Criador e sustentador desse universo. Não tenha outro além dele, porque não existe outro. Você não tem como ter outro além dele, porque não existe outro. Tem gente que diz que existem falsos deuses. Não, irmãos, só existe um Deus. O restante é invenção do ser humano. É invenção da humanidade. Porque Deus só existe um. Quando Moisés falou assim, você está mandando lá falar com o rei do Egito e tal, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor aqui. Quando eu chegar lá, o rei vai perguntar assim, como é o nome do seu Deus? O que eu respondo? Aí Deus falou com ele assim, olha, você diz assim, eu sou, me mandou. Percebe por que Deus fez um negócio desse? Percebe? Deus é fabuloso, irmãos, Deus é fabuloso. Tenha cuidado de obedecer à lei. Então, se você observar, os 10 mandamentos, ele fala para, em primeiro lugar, um relacionamento íntimo com esse Deus. O segundo mandamento semelhante a esse. Interessante essa expressão. Ter um bom relacionamento com o seu próximo. E tem uma coisa ali que as pessoas às vezes não se dão conta. Sobre o sétimo, quando ele diz assim, que nós devemos guardar o sábado. Tem gente que pensa que guardar o sábado é guardar aquele dia que vem depois da sexta e antes do domingo. Não é isso. Sábado é descanso. E o texto lá diz assim, no sétimo dia descansará você, o estrangeiro que estiver na sua casa, descansará o seu servo, descansará o animal que você usa para trabalhar. Aí o chefe de família poderia dizer assim, eu vou descansar porque eu sou o chefe da família. E o meu trabalhador, o meu escravo vai trabalhar porque ele é meu escravo, eu mando e ele trabalha. O texto diz que é para ele descansar também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descansar, o meu servo é gente como eu, também vai descansar, mas eu vou colocar uma outra pessoa para trabalhar com o meu animal no dia do descanso. O seu animal também precisa descansar. Esse mandamento, ele diz o seguinte, que nós devemos ter um íntimo relacionamento com Deus, um íntimo relacionamento com o próximo e um íntimo relacionamento com a natureza, com tudo que aí está.
Tudo está para o que Deus colocou. A gente usa a expressão que Deus colocou tudo para a gente como ser humano. É muito egoísmo isso, viu? Falar que Deus colocou essas coisas tudo para o ser humano é egoísmo. Deus colocou as coisas aí. E a gente usa o que a gente acha que deve usar. E o que não deve usar, deixa quieto lá. Se você vai tirar uma fruta, beleza, tira a fruta. Mas se você não tirar, tem um pardal que vai lá comer a fruta. Quando Jesus fala que Deus alimenta os passarinhos, o lírio do campo, ele está falando que o pardal também come fruta. Ele está falando que o cachorro também come. Então, a nossa relação, se nós observarmos os 10 mandamentos, nós faremos isso aqui, o que ele diz. Não desvia dessa lei nem para a esquerda, nem para a direita. Aí alguém hoje poderia dizer, é a Bíblia. Tudo bem, é a Bíblia. Mas, irmãos, não tinha Novo Testamento naquela época, não. Não tinha carta de Paulo, não tinha uma série de livros dos profetas. Então, não é isso aí, não. É isso tudo aqui, mais aquilo lá. Não estou sendo descrente, não. Eu não sou herege, não sou crente. Tenho a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas pensa comigo. Quando você levanta a mão e diz que o livro dessa lei é esse, não tinha Novo Testamento. Naquela época não tinha. Ou alguém aqui acha que tinha? 1500 anos aproximadamente antes de Cristo. Tinha Novo Testamento? Tinha igreja? Não tinha, irmãos. Tinha não. Não se desvie da lei do Senhor. Para começar, essa lei está dentro de você. Não precisa das tábuas da lei para isso não. O que dói em você, dói no outro. O que dói no ser humano, dói num cachorro. Dói num periquito, dói num papagaio. Não precisa de estar escrito em algum lugar. Que bom que está escrito. Para a gente mostrar para as pessoas. Mas se alguém te beliscar e doer, por que você vai beliscar outro? Não se aparte da sua vida, das suas práticas, o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Onde é que está aqui? E não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo quanto nele está escrito. Se você pegar a Torá, que é o livro, a Bíblia dos judeus, vamos assim dizer, hoje eles aceitam, né, alguns profetas, mas a Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia. É desse aí que ele está falando. É disso aí que ele está falando. Não se desvia dele, nem para a esquerda e nem para a direita. Fala dessa lei. E eu estava hoje no capítulo, acho que foi ontem, eu estava no capítulo 24 de Deuteronômio, dando uma estudada lá a respeito do nosso estudo de hoje, da escola bíblica, que na verdade foi sobre 1 Coríntios, mas eu estava vendo alguma coisa lá. Olha, eu aconselho vocês, faz isso. Pega amanhã, quando você puder, Deuteronômio capítulo 24 e dá uma olhada nas leis que ali estão, que coisa fabulosa. Uma dessas leis me chamou muita atenção, fiquei até emocionado na hora. Diz assim, se você fizer um empréstimo, tem uma série de regras sobre empréstimo, mas eu vou me deter em uma aqui. Se você fizer um empréstimo e você for lá para cobrar e a pessoa te der um penhor, não entra na casa dela para receber. Espera que ela traga na porta para você. Aí salta e diz assim, se você receber um penhor de uma pessoa pobre, não durma antes de devolver. Uma pessoa tem lá algo que é da subsistência dela. E o indivíduo emprestou um dinheiro para ela. E ela chega lá e fala assim, olha, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é isso aqui. Mas é da subsistência dela com a família dela. Não pega. Não pega. E se você pegar, não durma antes de devolver. Não se desvie dessa lei, nem para a esquerda e nem para a direita. Fala do livro dessa lei,
por onde você andar. Meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E então, olha aí, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não adianta se preparar, não adianta se levantar, não adianta ter objetivo, não adianta se você não cumprir a vontade de Deus para com a sua vida. Não adianta. Se você for um mau vizinho, se você for um mau marido, se você for uma má esposa, se você for um mau filho, se você for um mau empregado, você pode preparar o que você quiser, mas não será bem-sucedido. Para ser bem-sucedido, tem que cumprir a lei do Senhor. Percebeu o caminho que nós estamos trilhando aqui? Percebeu onde é que a gente está chegando com isso aqui? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. O sol da justiça andará sobre a sua vida. Jesus que pagou o preço da sua redenção. Esse sol da justiça, que é o nosso tema, estará contigo por onde quer que você andar. Seja forte e corajoso, não se apavore. Eu, quando comecei a andar de moto, eu ia para a faculdade lá em Bento Ferreira, e eu cheguei a gastar mais de 2 horas para chegar lá, porque esses ônibus são terríveis, e às vezes não adianta ir de carro também não, porque quando trava nas pontes, acabou, você fica parado mesmo, e eu só tive uma opção, comprar uma moto. Eu tenho habilitação de moto desde não sei quando, mas não tive coragem de andar de moto. Mas aí eu não vi outra opção. Falei, bom, eu vou ter que arranjar isso. Aí comprei uma moto. Eu fiquei mais de uma semana indo até o Mercadão ali, não tem o Mercadão? É Mercadão, né? Atacadão. Mais de uma semana eu ia até o Atacadão, deixava a moto lá, porque eu não tinha coragem de entrar na Lindenberg. O medo não deixava eu entrar na Lindenberg com aquela moto. Aí e os colegas lá na sala de aula faziam gozação comigo, que já sabiam que eu tinha comprado uma moto, mas que não conseguia chegar na faculdade com ela. Aí, mais uma semana, eu consegui chegar em São Torquato. Aí ficava uma semana, antes de atravessar a segunda ponte, não tem aqueles depósitos ali que era negócio de café, né? Aí eu chegava ali, não tinha coragem de entrar na segunda ponte. Aí colocava a moto ali, pegava o ônibus e ia para a faculdade. Foi uma doideira, levei mais de um mês para chegar lá na faculdade com aquela moto. Porque o medo trava, gente. O medo trava. O medo paralisa. O medo não deixa a gente andar. O medo não deixa a gente falar. E ele está dizendo aqui que a gente não precisa se apavorar. Aí quando eu consegui chegar lá naquela faculdade com aquela moto, queridos, foi uma vitória tão grande. Se você for levantando e andando, levantando e andando, levantando e andando, você vai alcançar seu objetivo. Hoje eu tenho o maior respeito por moto. Respeito muito aquele negócio. Mas medo, graças a Deus, não tenho mais. O medo passou. Não tenho mais medo. Mas se eu não tivesse pegado a moto, até hoje eu não teria. Tinha conseguido continuar da vida toda, ou talvez até, não sei o que teria feito. Então, querido, é necessário. Não se apavore. Nem se desanime. Quantos aqui, ninguém precisa levantar a mão não, mas quantos aqui, lá na prova de matemática da sua faculdade, falaram, eu não tenho condições de fazer isso não, e desanimou, aí perdeu o dinheiro, perdeu o tempo, nem vou dizer que vai continuar perdendo, porque aí perde uma série de questões. Porque o indivíduo que faz uma coisa dessa, ele perde outras coragens para avançar
em outras situações. Não desanime, pois o Senhor, seu Deus, o Senhor é seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Que essa seja uma realidade na sua vida, na minha vida, que os seus objetivos sejam alcançados. Se você ainda não procurou um objetivo, que o Senhor te ajude a ter um, porque uma pessoa sem objetivo é uma pessoa sem esperança. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem razão para se levantar. Quantas pessoas, quando se aposentam, caem em depressão e agiliza a morte dela? Porque perdeu os objetivos, perdeu a esperança, perdeu o porquê da vida. Queridos, se Deus deixar, eu vou até os 90. E se Ele deixar mesmo, eu ainda vou fazer um monte de coisa que ainda não consegui fazer. Não porque eu seja melhor do que quem quer que seja, mas porque eu sei que o Deus que me trouxe aqui, quando eu falo aqui, se eu tenho 61, aonde é que eu estava 70? Aonde é que eu estava 100 anos atrás? Não sei. Não sei, não vou saber, nunca. Mas Ele me fez nascer em 24 de dezembro de 1956. Ele me fez nascer. E Ele me fez chegar até aqui. E Ele tem algo muito maior para mim. Mas tem para você também.